Então, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Depois vamos ler Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, também a 13. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse 3, versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu li apenas até o versículo 11. Nós estamos diante de duas passagens que são muito conhecidas. A primeira passagem traz a parábola das 10 virgens. Jesus, nesse contexto, ele acaba de dizer no capítulo de número 24 aos seus discípulos sobre os sinais que antecederão a segunda vinda dele. Então Jesus vai alertar os seus discípulos no capítulo 24 a respeito do tempo que nós estamos vivendo hoje. Ele vai dizer que vai chegar um período em que se ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, em que haverá fome, em que haverá traição, em que os falsos profetas se levantarão, em que o amor de muitos vai se esfriar. Mas ele vem trazendo esse alerta e ao mesmo tempo a gente conhece as palavras de Cristo para trazer o consolo, para deixar registrado que apesar de tudo isso, ele vem. Que apesar de todas essas coisas, ele não abandona os seus. Que apesar de tudo isso, existe um céu de glória preparado para mim e para você. Jesus traz esse alerta para os seus discípulos e ele fala claramente sobre o final e sobre a importância deles perseverarem até o fim, sobre a importância deles permanecerem fiéis, porque ninguém sabe o dia em que ele vai voltar. Ele traz essa importância de se permanecer prudente e fiel. E é exatamente isso que João está escrevendo à igreja de Filadélfia. A gente vai ver João escrevendo cartas a 7 igrejas e a 6ª igreja que ele escreve é a igreja de Filadélfia. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Era uma igreja fraternal, uma igreja que amava, uma igreja que praticava missões, era uma igreja que cuidava. E a gente sabe que chegamos em um momento em que por dias é muito difícil nós encontrarmos irmãos que se preocupam, que se levantam, que cuidam. Mas eu louvo a Deus porque podemos fazer parte de uma igreja que ainda ama, que ainda se comove, que ainda tem
começar a narrar para essa igreja, ele vai dizer: olha, essas são as palavras daquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Ele está falando agora de um reino que é prometido por Deus a Davi. E aí a gente vai ver aquilo que vai ser registrado no Evangelho de Mateus, a palavra de Jesus: e o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. João está falando, existe um reino que foi prometido a Davi. E Jesus está falando, existe um reino que não prometido só a Davi, mas que também está sendo prometido a cada um de vocês. Mas para entrar nesse reino já não dá para entrar de qualquer maneira. Para entrar nesse reino a gente não pode caminhar de qualquer jeito. E aí para entrar lá, como é que vai ser? Vai ser semelhante, vai ser parecido com 10 virgens. E aí ele continua dizendo, ainda aqui em Apocalipse, aquele que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ele vai dizer, olha, coloca uma porta aberta que ninguém pode fechar. A gente vai ver o relato de Jesus na parábola. Ele diz, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E a gente sabe que enquanto elas esperam, a porta ainda está aberta. As bodas não começaram. Dá tempo de manter tudo em ordem. Dá tempo de se preparar. Aí João está falando aqui para a igreja de Filadélfia, olha, tem uma porta aberta. E a porta que está aberta, ninguém pode fechar, senão aquele que abriu. E aí Jesus está aqui hoje para te lembrar uma coisa. A porta ainda está aberta. E ninguém há que possa fechar, senão eu sou aquele que abriu a porta. Elas estão lá aguardando e a porta ainda está aberta, porque a festa ainda não começou. E aí Jesus está aqui nessa noite para trazer um alerta para a igreja de Cristo e dizer, a porta ainda está aberta, as bodas ainda não começaram, mas eis que em breve venho e a porta será fechada. João está falando, está aberta, ninguém pode fechar. E o noivo também mantém a porta aberta, até que ele venha buscar as virgens para levar para as bodas. Ele continua dizendo para a igreja de Filadélfia, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O nosso erro é achar que Jesus precisa que estejamos fortes todos os dias. É que a gente tem dia que não faz, porque a gente pensa, hoje eu estou fraco, hoje eu não tenho força. Mas me diz quando é que Deus te pediu força. Me diz quando é que Deus disse que só te usaria se você fosse forte. Aquilo que Ele está dizendo para a igreja é, apesar de vocês serem missionários, apesar de vocês terem um amor fraternal, eu sei que vocês têm pouca força, mas ainda assim guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Deixa eu te dizer uma coisa, no dia da força Ele te usa, mas no dia da fraqueza Ele te visita e renova. Então não fique esperando ter força para fazer, mas no dia da fraqueza diz, Deus, ontem eu até consegui porque eu tinha força, hoje eu não tenho, mas Ele te diz hoje, não se preocupa, porque no dia da fraqueza eu te visito. Basta guardar as minhas palavras e não me negar o meu nome. É que no dia da fraqueza a gente esquece. No dia da fraqueza a gente não tem coragem nem de pronunciar o nome dele. Mas ele está aqui para te dizer, pronuncia no dia da força, mas pronuncia no dia da fraqueza. Pronuncia no dia que você tem coragem para ir para o campo de batalha. Mas sabe aquele dia que você acorda e diz, Deus, hoje eu não mato leão, hoje eu não derrubo gigante, eu não sou capaz de fazer nada. Deus está dizendo, pois é, neste dia continua guardando as minhas palavras, continua não negando o meu nome, porque quando você não tem força, eu me levanto e vou por você. Quando você diz, Deus, eu não aguento mais, e aí eu me levanto do meu trono e eu na batalha na tua frente. Sou eu quem faço. A promessa é dele, ele faz do jeito que quiser, não depende da nossa força, ele não depende da nossa credibilidade, mas ele se compromete com aquilo que ele fala.
dizer uma coisa: dormir nem sempre é o problema. Tem gente que olha de fora, pensa assim, está tão sem força, a lamparina já está até apagada, e por causa disso acha que a gente está morto. Mas o que o diabo esquece é que dormir é diferente de morrer. Deus está te dizendo hoje: está cansado demais? Então descansa só um pouquinho, mas descansa lembrando que breve veio. Então mantenha a reserva, porque eu vou voltar. Dormir é diferente de morrer. Então descansa. O nosso erro é que quando a gente está cansado, a gente quer desistir. Eu fico imaginando que talvez se fôssemos nós no lugar daquelas virgens, o que a gente ia fazer? Esse noivo está demorando demais, quer saber? Eu vou embora, eu vou voltar para casa. Porque quando a gente cansa de esperar por Jesus, quando Deus fala que vai fazer, a gente cansa de esperar porque Ele não está fazendo, que a gente vai fazer o que? Desistir. Deus não fez até agora, não vai fazer mais. Ele não veio até agora, não vai vir mais. Eu só dizendo, está cansado? Faz o seguinte: descansa. Porque se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Se eu disse que vou voltar, eu vou voltar. Então descansa, e pode descansar ciente de que dormir é diferente de morrer. Não se preocupa, porque enquanto você dorme, o guarda de Israel permanece do teu lado, velando pelo teu sono. Ele é aquele que não dorme, não tosqueneja. É aquele que quando tu está de madrugada de olhos fechados, é aquele que está enviando anjos para guerrear pela tua vida e pela tua casa. Então ele te diz nessa noite aí: descansa, porque eu não vou cochilar. João continua dizendo, versículo de número 9: veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Está dizendo assim: tem muita gente que parece que é, mas que não é. Aí a gente vai olhar para as virgens e vai ver um negócio. Jesus disse que eram 10. O reino do céu é semelhante a 10 virgens. 5 delas eram prudentes, eram sensatas, e 5 eram loucas. Mas as 10 eram virgens. As 10 estavam aparentemente preparadas. As 10 carregavam lamparina, mas só 5 tinham reserva. Tem muita gente que tem roupa de virgem, tem lamparina de virgem, e até chega com a lâmpada acesa, mas que já não tem reserva há muito tempo. Deus está dizendo: eu sei exatamente quem é e quem não é. E deixa eu te tranquilizar com uma coisa: quem é não precisa provar nada, porque o próprio Deus se encarrega de evidenciar. Sabe quando é que isso acontece? Quando elas escutam o grito que o noivo está vindo, as insensatas despertam apavoradas, porque olham, já não tem mais azeite. E aí sabe que pode acontecer de no meio do caminho suas lâmpadas se apagarem, mas aí o noivo que está chegando percebe que se tem 5 é porque tem reserva. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa espernear para provar nada para ninguém. Existe um Deus no céu que vê a tua reserva. Existe um Deus no céu que te dá reserva. Então aproveite enquanto ainda é tempo. E deixa eu te dar um conselho: não vai para quem vende não, mas vai direto na fonte, porque a reserva dele não esgota. Aqui ele tem é de graça, você não precisa pagar para ter azeite, mas busca aquele que é a videira verdadeira e ele vai encher. Parece que é. Tem roupa, a roupa é igual, a lamparina é igual, está esperando o mesmo noivo, mas a diferença está na preparação. A espera revela quem é, mas também revela quem nunca foi.
estamos vivendo uns dias de espera. E Deus tem mostrado exatamente quem é e quem nunca foi. O problema não é quem não tem. Uma coisa seria só não ter. O problema é quem não preparou, quem não guardou. Deixa eu te dizer uma coisa. A aparência não é o suficiente. A aparência engana os irmãos. A aparência engana a liderança. Mas não é capaz de enganar o noivo. A gente pode enganar o mundo inteiro lá fora, mas a Cristo a gente não engana. Ter lâmpada e não ter azeite é a mesma coisa que não ter a lâmpada. Porque a hora que acabar o azeite vai iluminar com o quê? Vai enxergar o quê? Deus está dizendo, não adianta sair por aí desfilando com a tua lâmpada se a tua reserva está vazia. Está esperando o quê? Para começar a encher. Ou será que na hora que o noivo chegar vai se desesperar para ir correndo pedir para quem guardou? Só que aí na hora de correr para pedir para quem guardou, eu sinto muito, mas já não vai dar tempo. Então busca enquanto ainda há tempo. Uma hora o azeite acaba, a lâmpada vai esquentando, e lâmpada sem azeite não serve para nada. Pode até servir para mostrar que você carrega uma lâmpada, mas se não tem azeite para Deus, é a mesma coisa que nada. Para quem tem, deixa eu te dizer uma coisa. Você não ajuda quando você empresta o azeite, mas você ajuda quando você se dispõe a iluminar o caminho que leva até as bodas. Então, quando alguém vier correndo para dizer, divide o teu azeite comigo, faz o seguinte, fala com ele, caminha do meu lado que eu te mostro o caminho. Eu sei aonde tem, eu sei aonde é a festa, eu sei aonde é a boda. Então, ao invés de dividir aquilo que Deus te deu e disse, guarda o que você tem, chama para caminhar contigo e dizer, vem que eu te levo até quem dá de graça. Tu não ajuda dividindo, sabe por quê, lamparina? Tu pode até ver que todo mundo tem, mas azeite é individual, unção é individual. Quer ver? Olha para o milagre do azeite. Quando a profeta vai falar para a viúva, o que é que você tem? Ela vai dizer que eu só tenho uma botija de azeite. O que ele fala? Vai nos vizinhos e pega vasilha emprestada. Ele não diz, vai vir em cada vizinho quem tem azeite para te emprestar. Não, ele diz, pega a vasilha. Reuniu as vasilhas, ele diz, agora fecha a porta e começa a derramar o azeite. Porque vasilha até se empresta, mas azeite não. Vasilha Deus até deixa tu emprestar, mas a unção não. A unção que Deus te deu não é negociável. Então não negocie o inegociável. Não negocie aquilo que Deus te deu. Porque quando você pega o que Deus te deu, tu pode até falar, Deus, mas é muito pouco. Aí Deus te diz hoje, não pega a vasilha e deixa que eu me encarrego de multiplicar. Quem deu fui eu, então quem multiplica foi ele, será eu. E não deixarei nada faltar. Perdão uma coisa. Para aquela mulher era só uma vasilha. Para Jesus, para Deus era o suficiente para fazer milagre. Aí tu olha para a tua reserva e fala assim, hoje Deus, eu até tenho reserva, mas parece que é tão pouco. E aí Deus te diz, então não se preocupa, porque a tua reserva é o suficiente para eu fazer o milagre. Olha para a primeira multiplicação de pães. Aí alguém chega e fala, Jesus, a gente não tem nada. O menino se apresenta, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Alguém olha e diz, não dá. Jesus olha e diz, é o suficiente para fazer o milagre. Deus não multiplica as vasilhas, porque aquilo que tu pode fazer e eu posso fazer, nós devemos fazer. Mas aquilo que não cabe a nós, aquilo que só Ele dá, Ele se encarrega de multiplicar. Olha para a tua reserva hoje. Se está vazio, corre, que dá tempo. A videira está aqui para encher a tua reserva. Se tem pouco, pede para Ele, Jesus,
sempre. E João vai dizer para essa igreja, ele começa dizendo: olha, você que guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação. Deus me ensinou algo e eu tenho guardado isso no meu coração. É que quando eu guardo aquilo que Deus me deu, eu posso descansar, sabendo que eu estou sendo guardada por Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você guardar as palavras, enquanto você guardar o azeite, enquanto você guardar aquilo que tu tens, não se preocupe, porque o Deus de Israel, o dono da igreja, o Jesus que breve vem, vai guardar você. Vai guardar hoje, vai guardar amanhã, vai guardar no dia da tribulação. Enquanto Ele vier e essa terra estiver enfrentando a grande tribulação, estaremos com Ele, estaremos ouvindo de seus lábios: ei, vinde, benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Só vai ser guardado quem guardar. E aí a pergunta que Deus me fez e eu te faço hoje é: está guardando para ser guardado? Ou será que está deixando esgotar sem manter reserva? Quer ser guardada, Rebeca? Então guarda aquilo que eu te dei, guarda as minhas palavras. E aí eu te pergunto nessa noite: quer ser guardada, igreja? Pois então guarda as palavras do Senhor, guarda aquilo que Ele tem te dado. Ele continua: venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Retenha, guarda, para que ninguém tome. Oh, meu irmão, se você soubesse, se você pudesse imaginar que o maior objetivo do inferno é nos fazer perder essa coroa, você não estaria deixando o teu azeite esgotar e a tua reserva ficar vazia. Deus está te dizendo hoje: dá tempo de guardar, porque ainda tem coroa para você. Mas só vai alcançar quem guardar aquilo que tem. A hora está chegando e já não dá mais tempo para perder. Eu estava conversando com a minha avó e eu falei: vó, a gente chegou num tempo em que as pessoas parecem que esquecem que Jesus vai voltar. O problema é que a gente vai vivendo no automático, como se Ele não fosse voltar, mas o céu é real. A vinda de Jesus é real. O diabo não está brincando de ser diabo. E Jesus não está brincando de ser Jesus. Eu não entendo por que é que muitas vezes o cristão brinca de ser cristão. E deixa eu te dizer uma coisa: se algo que eu entendi nesses últimos tempos é que o diabo não precisa nem nos tirar de dentro da igreja. Ele não precisa nem nos desviar. Ele precisa apenas nos distrair. Enquanto o nosso alvo for os céus e a coroa que vamos receber, nós estaremos caminhando em direção a um destino. Mas a partir do momento em que somos distraídos pelas astutas ciladas de Satanás e paramos de olhar para o nosso alvo, nós perdemos a direção, nós perdemos o sentido. Mas aí Deus me alertou nessa semana para dizer: dá tempo, ainda dá tempo. Dá tempo de voltar a orar, dá tempo de voltar a jejuar, dá tempo de buscar mais. Não precisa comprar, só precisa guardar o que ainda tem. O Senhor me fazia lembrar de uma canção que dizia isso: ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Você consegue se lembrar da última vez que você entrou em um propósito de jejum e oração pela sua vida? Se consagre um pouco mais, você se lembra da última vez que você decidiu se consagrar ao Senhor? Ore
um pouco mais. Dá tempo de buscar. Jejue um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Santifica. Não diz que não, mas a hora está chegando e não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade. Ó igreja, se convença do pecado e deixe o fogo purificar. Ó igreja, tu és um alvo do inferno, vigia por onde os seus pés têm ido e o que os teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixe o Senhor te usar. Guarda o que tens. Jesus voltando está. Deixa eu te perguntar, por onde os seus pés têm ido e o que os teus olhos veem? Será que tens ouvido o choro da terra? Não sei vocês, mas é só a gente entrar nas redes sociais, ligar a televisão. É uma notícia mais horrorosa do que a outra. São guerras acontecendo. São famílias se matando. E eu não sei se você percebeu, mas isso tudo já é sinal de que é tempo de guardar o que tem, porque ele vai voltar. Eu não sei se você percebeu, mas ele está alertando a igreja para dizer: eu vou voltar. E quem não tem reserva vai ficar de fora. Quando aquelas virgens insensatas saem correndo no desespero para comprar azeite, o noivo chega. E na parábola Jesus nem relata se ele está preocupado se tem 5 ou 10. Ele reúne a que está ali e leva para as bodas e fecha a porta. E aquelas que estavam ali até a hora que alguém gritou: o noivo vem aí. Quando voltam, encontram a porta fechada. E elas começam a bater: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o que escutam do noivo é: eu não os conheço. Eu estava conversando ontem com meu pai, nós estávamos vendo um canal de televisão na casa da minha avó. E tinha um homem, aparentemente um pastor, falando que aqueles que entrassem em contato, enviassem mensagem no WhatsApp, fizessem pix, e eu recebi uma profecia. Eu falei: pai, as pessoas não têm mais temor a Deus. Nós chegamos num tempo em que as pessoas enganam seus irmãos sem temor algum. Parece que o arrebatamento virou uma história de carochinha para essas pessoas. E aí eu fico imaginando, talvez alguém vai passar a vida inteira aqui dentro, mas sem não ter reserva alguma. E quando se dá conta de que ele vem e decidir buscar, quando voltar vai encontrar a porta fechada. E isso causa um temor no meu coração, porque imagina você dizer para Deus: Senhor, mas eu estava na tua casa. Senhor, mas eu te dei os meus anos. Senhor, eu te entreguei a minha adoração. Em teu nome eu fiz, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei milagres. E eu ouvi da boca do Senhor: eu não te conheço. Mas de uma coisa eu sei: quem o conhece aqui, caminha com ele aqui, mantém reserva aqui,
vai conviver com Ele lá, vai caminhar com Ele lá, e já não vai mais precisar se preocupar com reserva, porque o sol que iluminará será Ele. Então deixa eu te dizer uma coisa, se esforça um pouquinho, porque muito em breve Ele vem, e aí o teu esforço vai ficar aqui. Aí você pode até pensar, Rebeca, mas você não sabe como é que é difícil para manter firme, como é difícil para manter reserva. Deixa eu te dizer, eu sei também. É difícil para mim também, mas para mim mais difícil é imaginar uma eternidade sem Cristo. De uma coisa eu sei, sem Ele eu não sou nada. E quando eu oro, eu digo para Deus, Deus, que eu perca coroa e privilégios, mas que eu jamais perca a Tua presença, porque sem Ti eu não sou capaz de me levantar, de andar, de respirar. De uma coisa eu sei, eu escolho caminhar contigo aqui, porque eu sei que vai chegar um dia em que quem será escolhida para caminhar contigo será eu. Escolha enquanto há tempo, para que você tenha o privilégio de ouvir o teu nome ser chamado. João continua dizendo assim no versículo 12: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai chegar um tempo em que não vai adiantar mais ter ouvidos, porque o Espírito já não vai dizer mais nada. Mas enquanto Ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Ele ainda fala. Deus tem boca e fala. E eu repito muito isso porque aprendi. Vivo e quero continuar vivendo até que Ele venha. Aquilo que a boca de Deus fala, as mãos dele executam. Então guarda o que você tem, porque muito em breve Ele vem. E eu sei exatamente aonde eu quero passar a minha eternidade. Eu creio que os irmãos também. Então guarda, porque ainda dá tempo. Mantém reserva na tua lâmpada, porque não adianta lamparina acesa se não tem reserva de azeite. Vai na fonte, vai na videira. Ele está aqui hoje para encher a minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. Se você conhece ele, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
Esperança.